Amém. Louvamos ao Senhor mais uma noite, estamos aqui, mais uma quinta-feira, felizes porque nessa reunião o poder de Deus se manifesta através da sua palavra. Louvamos a Deus pela vida do nosso professor, pela vida de todos que estão aqui conosco nessa igreja, que se reúne nesse lugar. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos iluminar com a sua santa palavra. Senhor, te louvamos nessa noite, glorificamos o teu nome, porque a única razão de estarmos aqui é para que tu esteja conosco. Não teria proveito nenhum nós aqui falando de ti e o Senhor não participando conosco, nos dando graça, nos dando conhecimento, tirando, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos, amolecendo nossos corações, porque com certeza, sempre que nós vamos estudar a sua vida, há constrangimento em nós, pois somos falhos. Por isso, Senhor, participe conosco, use o Edler, que irá dirigir essa reunião, use o nosso professor e as pessoas que estão aqui conosco que irão perguntar. Por favor, Jesus, seja conosco. É o que eu te peço. Amém e amém. Por favor, Edler. Amém. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje a gente vai para mais uma aula da Teologia Popular de Jesus. Amém? O tema de hoje é o Grande Prêmio da Loteria. A parte 2, falando sobre o reinado de Deus, dando continuação ao tema que a gente iniciou semana passada. Amém? O texto começa falando assim: o Grande Prêmio da Loteria. Na reunião anterior, falamos do que é o reino de Deus. Vimos o mais importante sobre este assunto capital. Mas não dissemos tudo o que deve ser dito sobre o tema, porque o reinado de Deus é algo tão maravilhoso e tão grande que não pode ser explicado com algumas ideias e pronto. Jesus sabia muito bem como é difícil compreender isto do reino de Deus. Por isso, o próprio Jesus lança a mão com frequência de pequenas histórias em forma de comparações para que as pessoas possam inteirar-se do que é chamado o reinado de Deus. Chamamos estas histórias ou comparações de parábolas. Hoje vamos recordar duas, que são muito curtas, mas nos ensinam coisas realmente importantes. Mateus capítulo 13, verso 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esclarecimentos. Jesus diz que o reinado de Deus se parece com um tesouro ou com uma pérola. Portanto, o reino de Deus é algo tão maravilhoso, tão estupendo, que quando alguém o encontra, se enche de alegria, e tudo o quanto mais passa a lhe importar pouco. De tal modo que vende tudo que tem para ficar com este tesouro e essa pérola. É evidente, portanto, que o reino de Deus, segundo Jesus, está associado e até identificado, não com as preocupações, as penas e os sofrimentos, mas com a felicidade. Isso quer dizer que o reino de Deus não é algo desagradável e pesado, uma obrigação ruim, cujo único remédio é cumprir para escapar do inferno ou dos castigos que Deus pode nos mandar nesta vida. Nada disso, pelo contrário. O reino de Deus é a satisfação maior, o cúmulo da alegria, o sonho da nossa vida. Quer dizer, estamos no reinado de Deus quando encontramos a satisfação dos nossos desejos mais profundos, das nossas aspirações mais profundas e dos nossos sonhos mais íntimos. Esses sonhos e essas aspirações, que, como bem sabemos por experiência, são: número 1, o desejo de sentir-se-nos seguros na vida. Número 2, o desejo de amar e de sentir que há pessoas que nos apreciam, nos valorizam e que nos amam. Esses dois aspectos antes de tudo, e com eles a aspiração,
a ser e viver como seres livres. Pessoas que se sentem úteis na vida, que desfrutam da vida e contagiam de alegria. Obtemos o reinado de Deus quando obtemos tudo isso. Porque é então que se encontra o maior tesouro e a pérola mais fina do mundo. Como isso é possível? Tudo isso não é um conto de fadas, algo como na fábula A Menina e o Leite, que ninguém pode levar a sério? Para responder a essas perguntas, deve-se ter presente, como adverte o Evangelho, que se trata de um tesouro escondido e uma pérola muito rara. Quer dizer que o reinado de Deus é algo que não se encontra facilmente. São poucos os que o encontram, porque são poucos os que encontram tesouros escondidos e pérolas de grande valor. O que isso quer dizer? Como vimos no tema anterior, o reinado de Deus consiste na nova sociedade, na qual as pessoas honradas, os verdadeiros crentes em Jesus, põem-se a compartilhar os que são e o que têm. Portanto, são pessoas que compartilham o carinho, a ajuda que uns podem levar para os outros, a segurança que cada um tem nos demais e para os demais. Por essa razão, o reino de Deus começa a funcionar quando em um seja. Todos se sentem seguros, com as costas bem guardadas. Ninguém se sente só nem menosprezado. Não vai faltar nada para ninguém, porque todos estão dispostos a viver para os outros. Não é este um sonho maravilhoso? Um tesouro e uma pérola? Algo que vale muito mais do que o maior prêmio da melhor loteria do mundo? Há outra coisa também que é muito importante. Este modo de entender o reinado de Deus põe de cabeça para baixo algumas ideias que foram postas na nossa cabeça quando nos ensinaram religião na escola ou na igreja. Muitas vezes se diz que a religião equivale a aceitar uma série de ideias, ainda que não a entendamos, e que a religião consiste em cumprir uma série de normas e de leis, ainda que sejam desagradáveis e nos aborreçam. Desse modo, a religião se torna pesada e desagradável. Por isso, muita gente se afasta da religião e não quer saber de Cristo e nem da igreja. Mas conforme o que vimos nesse tema, o reino de Deus, o evangelho de Jesus, é a satisfação do que levamos no mais profundo de nós mesmos. É a alegria que experimentamos quando conseguimos o que pode fazer-nos mais ditosos. Mas isso que é tão maravilhoso tem um preço muito alto. Tudo tem de ser vendido para obter o tesouro e a pérola. Isto é, temos de deixar de lado o nosso egoísmo e os nossos próprios interesses, porque cada um é feliz na medida em que se põe a fazer feliz os demais. Neste mundo, meteram na nossa cabeça que para sermos felizes precisamos termos muitos bens, ter cargos importantes, inclusive dentro do templo, ter autoridade e poder, ter tudo que é possível ter. Então, o que acontece é que todos têm de se enfrentar para ter o que os outros têm, ou para impedir que os demais tenham o que eu tenho, ou mais do que eu tenho. Por isso, a vida se torna tão dura e tão desagradável. A consequência é que o peixe grande come o peixe pequeno, e os pobres, os ignorantes e os frágeis vivem muito mal. Diante disso, Jesus diz que o caminho para a felicidade não consiste em ter, mas em compartilhar, porque apenas assim a pessoa pode se sentir-se segura, livre, querida e em paz. Permanece, então, uma última questão. Trata-se de uma questão prática e concreta. Uma questão que a muita gente não ocorre relacionar com a religião, mas que muito tem a ver precisamente com a religiosidade, tal como Jesus entendia e vivia o religioso. Neste material, se diz com frequência que nós cristãos temos que compartilhar com os outros. O que é isso? E, sobretudo, como se faz isso concretamente? Compartilhar é ajudar. Isso é, dar uma esmola, visitar um doente, fazer um favor, etc. Mas antes de tudo isso, compartilhar é cumprir fielmente os deveres profissionais e econômicos de um bom cidadão. Antes de tudo, cumprir os deveres profissionais, trabalhar bem,
não encolher os ombros, nem buscar justificativas para não trabalhar, mas render e produzir de forma que todos entendam e vivam a sua profissão como uma verdadeira vocação. Não se pode dizer que alguém ajuda os outros se faz mal ou o que tem que fazer. Quem é folgazão, preguiçoso, embusteiro, como pode dizer que ajuda os outros e que vive o ideal cristão de compartilhar? Na vida, o que aquele que não quer trabalhar pode compartilhar? Para ser um bom cristão, antes de tudo é preciso ser um bom cidadão, mas não basta cumprir os deveres profissionais. Além disso, é completamente necessário cumprir os deveres econômicos, pagar os impostos, não enganar, não ocultar as contas, ser sempre transparente em assuntos fiscais, ser íntegro, não admitir corrupção alguma. Isto é, capital para que a sociedade funcione, para que um país possa seguir adiante. Roubar o Estado é roubar os demais. É roubar do ensino, da saúde, daqueles que se encarregam de que um país possa ir para frente e de que todos vivamos bem nesse país. É isso que torna possível o cumprimento dos direitos humanos, que torna possível também a igualdade de direitos e deveres entre aqueles que desfrutamos de tudo quando nos traz a sociedade. Sabemos que Jesus pagava os impostos que havia em seu tempo e, fazendo assim, dava exemplo. Mateus 17, 25, 22, 17 ao 19, Marcos 12, 14, Lucas 20, versículo 22 e 23, versículo 2. Por isso mesmo, é indigno que haja pessoas que querem defender ou manter privilégios fiscais. Por exemplo, não pagar os que pagam os demais cidadãos. Esta é uma forma dissimulada e refinada de roubar os pobres, claramente. Isto não é compartilhar, nem viver o evangelho e nem trabalhar pelo reino de Deus. Perguntas: em que se parece as duas parábolas do reinado de Deus? Por que o reinado de Deus é algo que não se encontra facilmente? Como se encontra a felicidade do reinado de Deus? O reinado de Deus pode começar aqui entre nós? Você é capaz de colaborar para que o reinado de Deus se realize ao seu redor? Hoje, em que devemos consistir ou compartilhar? Sem mais delongas, eu passo a nossa palavra para o nosso professor Wilton para dar continuidade para o nosso estudo de hoje. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Muito boa a leitura do irmão Éder. Talvez, se cair a conexão, os irmãos não estranhem, porque aqui no Rio começou uma grande chuva. Já até o governador já alertou, e amanhã até ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro em função dessas chuvas. Então, a chuva começou exatamente agora aqui onde eu moro. Eu espero que a gente possa ter esse estudo aí sem interrupção, mas se cair a conexão, os irmãos já sabem que é em função da chuva. É muito boa essa leitura que o irmão Éder fez, desse texto da teologia popular de Jesus. E é como a gente vem conversando com os irmãos. A cada encontro, essa teologia popular de Jesus, ela vai nos levar a cada vez mais um compromisso com o reino de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e começa a cortar naquilo que nós chamamos de cortar na carne, né? E em coisas que muitas vezes tocam diretamente na nossa vida. Nós temos aqui no grupo o nosso irmão Márcio Pimenta, e essa área aí, né, dos impostos, dos tributos, das questões financeiras, ele conhece muito bem. Ele já até compartilhou aqui alguns testemunhos, e a gente vê como que é difícil para um cristão nos dias de hoje, com com esse oferecimento que nós temos aí de facilidades, você ser um cristão onde você consiga cumprir com todos os seus com as suas obrigações, com os seus deveres, para que você possa gozar dos direitos. Localizando sempre, claro, que o autor, o Castilho, ele está falando desse texto, escrevendo esse texto no ambiente espanhol, né? E quando a gente traz isso aqui para o Brasil, é bem claro que isso aí aumenta, né,
essa imprecisão de uma vida virtuosa, de uma vida onde você, muitas vezes, você será prejudicado para o bem de outro, aqui no Brasil isso aí é muito mais evidente, muito mais claro do que no país de onde ele escrevia. Então, se lá existiam esses problemas e isso aí afetava a vivência do reino de Deus, quanto mais no nosso Brasil, né? Essa questão das parábolas, ela é muito interessante, por quê? Essas parábolas de Mateus 13, e aí no caso o irmão Éder leu duas parábolas de Mateus 13, essas parábolas elas têm todo um significado muito específico. É claro que ali é uma construção teológica, onde os redatores do Evangelho eles vão agrupar naquele espaço que para nós é o capítulo 13, as parábolas de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus pronunciou essas parábolas na sequência, mas o redator ele ajuntou essas parábolas para que o leitor do Evangelho pudesse, em uma leitura rápida, objetiva, entender esses assuntos de parábolas. Então, Jesus, ele fala uma parábola. Essa primeira parábola de Mateus 13, ela é fundamental, que é a parábola do semeador. Por quê? Porque a partir dela a gente começa a entender as outras. Porque ela é a primeira parábola que o redator escolhe e é a parábola que ela explica, né? O próprio Cristo explica o que é uma parábola, para que serve a parábola e por que ele falava em parábola. Então, ela vai definir o restante das parábolas que vem a seguir. Essas duas parábolas que o irmão Éder leu, que fazem parte do texto, elas querem nos chamar a uma reflexão se verdadeiramente a gente entendeu a mensagem do Evangelho e se a gente tem por valoroso o reino de Deus, ou o reino dos céus. Por quê? Porque é comparado, né, a um tesouro, a uma pérola de grande valor. E aí, quando se descobre esse tesouro, o que aquela pessoa faz? Ela abandona tudo em função daquele tesouro. Ela pega aquele tesouro e ela vai trabalhar totalmente em função daquele tesouro. Porque o tesouro é algo raro, né? Como o texto aí coloca para a gente. Não é todo dia que você encontra um tesouro, que você tem notícia de que alguém encontrou um tesouro. Então, quando você para com um tesouro, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar desse tesouro. Você vai valorizar, porque esse tesouro ele se torna para você a coisa mais importante. Então, a reflexão inicial que o texto apresenta para nós é isso. O quanto esse tesouro, ele é um tesouro mesmo para nós. Será que a gente tem noção do tesouro que o Senhor entregou nas nossas mãos? Será que a gente tem noção de como que o reino de Deus, ele é um tesouro muito precioso? Ele é um prêmio, né? É uma graça que é dada, é um prêmio gratuito que é dado a nós, na pessoa de Jesus, e isso deveria causar em nós uma alegria, como que é o título, né? Um título meio estranho desse estudo. Ele fala assim, é como se você ganhasse na loteria. Você pega o exemplo aí, os testemunhos de quem ganha na loteria, né? Hoje, para a gente, é tal da Mega Sena, tal. A pessoa, ela muda a vida dela totalmente, né? Ela vai jogando e aí, quando ela ganha, ela passa a usar aqueles recursos, né? E tem uma vida totalmente mudada, transformada, né? A questão das posses, da questão financeira, tal. E aí, quando ele coloca isso, é para a gente ter uma noção de que o reino de Deus é algo muito maior do que uma loteria. Mas parece que, na maioria hoje dos cristãos, principalmente no Brasil, o reino de Deus ele não traz esse sentimento de alegria, de felicidade. E a pessoa fala assim, olha, eu tenho a coisa mais importante do mundo, eu tenho a maior alegria e eu posso compartilhar esse tesouro. Então, quando o texto fala que o cristão ele é uma pessoa que ele pode compartilhar, a gente fica imaginar, eu vou dar uma esmola, eu vou fazer um depósito para alguém, eu vou doar minhas roupas, eu vou doar alimento, tudo isso é válido, né? Isso não pode ser desconsiderado. Mas o maior benefício que a gente pode fazer é levar para as pessoas o reino de Deus. Então, é compartilhar desse tesouro que nós recebemos. E você vê que, para isso, você tem que ser uma pessoa muito alegre com esse tesouro, porque você vai compartilhar aquilo que está queimando no seu coração, que te alegra. Então, você vai chegar e vai dizer, olha, eu tenho aqui a melhor coisa do mundo que eu quero compartilhar com você. É maior que qualquer dinheiro, qualquer bem, né? Ele toca nesse ponto dessa sociedade consumista,
E é verdade, hoje as pessoas elas são avaliadas por aquilo que elas possuem. E, infelizmente, até a linguagem religiosa ela é voltada para isso. Porque você chega para uma pessoa e fala assim, olha, hoje eu fui visitar a casa de um irmão, mas era um irmão muito abençoado. Para muita gente, esse abençoado é ter posses. É alguém que mora numa grande casa, com garagem com os carros, com alimentação farta. E pouca gente entende que abençoado é aquela pessoa que ela doa, é aquela pessoa que ela se entrega, é aquela pessoa que vive em função do outro, assim como Jesus viveu. Então, a nossa reflexão aqui nessa noite é essa. O quanto dessa alegria, o quanto dessa vitalidade do reino de Deus a gente encarna na nossa vida. O quanto esse reino, de fato, é um tesouro para nós. Como que a gente pode ajudar as pessoas a encontrar esse tesouro? Esse tesouro tá disponível, né? E ele é um tesouro que quanto mais você oferece, ele quanto mais você doa, mais ele cresce, mais ele aparece. É o inverso das riquezas do mundo, que as pessoas vão acumulando por medo de perder. Essa riqueza do evangelho não. Quanto mais você doa, quanto mais você entrega, mais ela cresce. Então fica essa reflexão aqui para nós nessa noite. O que eu tenho feito com esses valores do reino? Como que eu tenho comunicado isso? Para mim é como se fosse ganhar numa loteria, é como se fosse ganhar um grande prêmio, e agora eu tenho que anunciar para todo mundo, dizendo, olha, eu sou muito feliz porque eu encontrei o maior prêmio que esse mundo poderia ter, o maior prêmio que Deus poderia dar para uma pessoa. Então fica essa meditação aqui para nós, em cima dessas perguntas, né, que o comentarista e que o Castilho faz. Como que eu posso compartilhar a minha vida com as pessoas? Porque às vezes eu não tenho bens materiais. Então eu não posso só achar que são bens materiais. Eu posso compartilhar bens materiais e devo fazer isso. Mas como que eu posso compartilhar algo que tomou conta da minha vida? Eu estou interessado mesmo na felicidade das pessoas? Eu quero compartilhar, eu quero que essa pessoa seja tão feliz como eu sou por ter tido um encontro com Cristo, por viver o Evangelho. Então é um texto muito provocativo para nós perguntarmos de fato o quanto dessa alegria nós temos na nossa vida. Passar para o irmão Éder. Amém, glória a Deus. Agora é o momento que a gente vai abrir para as perguntas, para os comentários. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu tenho, na verdade. Não é uma pergunta, mas é um comentário, né? A gente vê a diferença de como é tratado o reino de Deus hoje dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, e como era tratado por Jesus Cristo, né? Hoje é considerada abençoada a pessoa que tem muitas posses, a pessoa que tem carros, a pessoa que tem casa, a pessoa que tem muitos bens, que tem muitos terrenos, que tem bens materiais, e como você falou, o verdadeiro abençoado é aquele que contribui, né? É aquele que tem generosidade, aquele que dá, aquele que não retém. E é um paradoxo muito grande isso, né? Entre o que é considerado uma pessoa próspera hoje e entre o que é considerado uma pessoa próspera na visão de Jesus Cristo, né? É muito interessante esse antagonismo dessas duas coisas. Sem dúvida. Isso é muito interessante mesmo. E já era algo que acontecia na própria época de Cristo, né? Porque o que era, Éder? Alguém ser abençoado, né? Segundo a teologia oficial da época, era você ter muitos dias de vida, né? Você viver muitos anos, era você ter posses, né? Você ser rico, isso era sinal da bênção de Deus, e você ter uma família extensa, onde você pudesse sentar à sua mesa e você ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos, né? Então, para isso, você também tinha que ser. Aí agora você vê Jesus. Jesus não tinha nada disso. Jesus era um homem que não era rico, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, ele não tinha netos. Então, para a teologia da época, ele de fato não era uma pessoa abençoada por aquilo que eles entendiam como pessoa abençoada. E uma vez, eu nunca esqueço uma experiência, né? Foi uma experiência triste, mas ela foi uma experiência válida. Há 2 anos atrás, nós fazíamos um estudo como esse, assim, só que era presencial.
na casa de um casal. E, e chegou num texto, depois assim de umas 8 reuniões, chegou num texto de 1 Timóteo capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ele fala daquela questão do contentamento, né? Se você tem o que comer e o que vestir, você esteja com isso contente. E aí, na sequência, fala do amor ao dinheiro. E aí, quando a gente leu esse texto, não teve nem explicação, foi só a simples leitura do texto. A senhora que era a esposa lá, dona da casa, ela chegou e falou assim, mas eu não aceito isso, não. Né? E aí eu até falei assim, a senhora quer que eu leia novamente o texto? Porque eu achei que ela não tinha entendido o texto. Né? Ela falou, não, não precisa ler, não. Eu tenho esse desejo, eu quero ser rica, já cansei de viver minha vida assim, é uma vida que eu não tenho alegria. Aí eu falei assim, tudo bem, mas a senhora se declara cristã. A senhora está aqui, a gente conhece a senhora é até intitulada de missionária na denominação, como o Éder bem colocou, né? O sentido é uma senhora que ensina. Eu falei assim, a senhora está declarando que a senhora não tem alegria na sua vida, que é o dinheiro que daria alegria, mesmo a senhora se declarando cristã? Ela falou assim, é isso mesmo. Eu já cansei de ser pobre na minha vida e o meu sonho é ser rica, eu quero viajar, eu quero viver. Aí, quando ela falou isso aí, eu parei, né? E aí agradeci a palavra, porque eu falei, não adianta, porque aqui não é mais nenhum caso de você tentar explicar biblicamente, teologicamente o assunto. Eu entendi que aquilo ali era um caso de conversão, era um caso de novo nascimento, era um caso onde a pessoa precisava conhecer Jesus, porque ela declarou publicamente, foi até interessante, né? E tem muita gente que não tem essa coragem que ela teve, mas ela declarou publicamente que o que traria alegria na vida dela era o dinheiro e não Cristo. Então ali eu entendi, eu falei, não, o caso dela é um caso de você ter que ensinar o que é evangelho, você tem que pregar para ela. Não é você ficar debatendo teologicamente. Mesmo ela sendo missionária, ela precisa conhecer de fato Jesus para que a vida dela tenha uma mudança. E como eu disse, ela foi um caso isolado que ela comunicou, que ela falou talvez porque estivesse na própria casa dela, então ela se sentiu à vontade. Agora, quantas pessoas que se declaram cristãs e vivem em tristeza? E aí, quando você vai fazer esse questionamento, ela fala, não, não é questão de Jesus. Jesus é uma outra coisa. Aí você fala, não, não pode existir outra coisa. Jesus é a nossa vida. Ele deveria ser o motivo aí da nossa alegria, né? Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente vê aí muito ruim. Posso fazer uma pergunta, professor? Ô, Sim, Isaías, eu tô na vez, hein, Isaías? Tá. Faz aí, João. Você, você é mais idoso do que eu. Você é mais idoso do que eu. A questão não é nem uma pergunta, é só um pensamento. Eu volto lá atrás, quando eu me converti, né? Me converti numa igreja, numa favela, no Complexo da Maré, né? No Parque União, e havia um costume lá nessa igreja, a gente saía, ia para a praça, fazia ar livre, né? Eu comecei a pregar no ar livre, né? Dando testemunho. A gente saía para distribuir folhetos, né? Nas casas. Havia equipes para visitar os enfermos, aqueles necessitados da favela. E hoje a gente não vê isso, essa coisa não acontece, porque não há um incentivo da liderança nessa vida de fazer o bem. Não há mais, quer dizer, não estou generalizando, mas eu não vejo mais isso acontecer. A gente vê que há uma pregação de prosperidade, né, de algumas igrejas, respeitando eticamente, sem falar o título da igreja, mas a gente vê isso, inclusive, na televisão. O camarada, hoje eu vi o cara falar assim, eu quero 33 pessoas aqui que vão me dar R$ 1.000 que eu quero trazer benefícios para a vida dessas pessoas. Eu quero 33 pessoas aqui. Ninguém levantou. Pô, R$ 1.000, aí ficou lá. E aí, essa questão que o Éder leu, do imposto de renda, não ficar devendo, não dar volta em ninguém,
Hoje está difícil a gente trabalhar essa questão ética, porque as igrejas, em sua maioria, estão querendo isenção de imposto de renda, não quer pagar os seus tributos. E elas usam não pagar esses tributos para fazer uma universidade, para criar um outro ambiente. E aí, professor Wilton, como a gente pode trabalhar, retomar essa questão da simplicidade no sentido de fazer o bem, se as igrejas, na sua maioria, não trabalham mais esse conceito? Como é que a gente pode trabalhar isso? Falei muito, né? Não, Não, mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez escandalize aí a maioria dos irmãos, mas os irmãos vão entender. Eu não vejo, João, uma possibilidade dessas estruturas mudarem. Eu não consigo ver que essas estruturas elas vão mudar. Antigamente eu tinha essa esperança. Depois eu entendi que o evangelho não estava atingindo essa dinâmica que você colocou exatamente porque elas são criadas e elas são preservadas para fazerem isso mesmo. Então, é como se você falasse assim, eu quero passar uma tinta preta na barba do João. Aí você fala assim, não, mas não pode passar uma tinta preta. Por quê? Porque a barba do João ele usa ali no trabalho dele, do Papai Noel. Não, mas eu acho que o preto é o correto, a gente está lendo aqui que é o correto, mas tem que pintar de preto, porque é a única coisa que tem a coerência. O que a lei determina, o que a Bíblia fala é que a barba do João tem que ser preta. Só que aí eu vou acabar com o emprego do João. Então o João vai falar: não, você não pode pintar de preto. Eu sei que está escrito aí, mas se você pintar, você vai acabar com o meu emprego. Então, João, é a mesma coisa. Agora, individualmente, sim. Eu creio assim, essa, entre aspas, contaminação positiva. A gente, nas mínimas coisas do dia a dia, a gente influenciar outras pessoas, porque sempre tem alguém olhando. Então, é o trabalho de formiguinha que ele vai ampliando, independente dessas estruturas. Essas estruturas, eu acho que elas vão seguir por muito tempo, ou o tempo que Deus desejar e ficar, mas elas não vão ter alterações, não terão. Alguns irmãos, né, até pessoas famosas aí do passado, diziam que vai chegar um momento que essas estruturas todas ruirão, né? Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque pode ser que elas continuem aí numa ideia paralela. Não vou citar, se você fala, por exemplo, do catolicismo ocidental, ele está aí durante muito tempo. Então, talvez, de fato, a ideia, algumas sim, algumas placas podem deixar de existir. Os membros vão saindo, não vai ter aquela renovação do quadro, aí vai extinguir. A gente tem até exemplos aí hoje de denominações que elas já quase não existem mais. Agora, essa estrutura, eu acho que, João, ela só está crescendo no Brasil, né, com essa questão de unir com a política, porque agora esse grupo ele se tornou um grupo que ele é observado. Ele é um grupo que ele pode definir uma eleição. Então, para o pessoal da política, é interessante ter esse pessoal junto, né? Você vê aí que esse assunto virou pauta. Eu até mandei no grupo lá um livro que trata sobre isso. A política, né, e a religião e a política no Brasil. Então, assim, esses grupos, eles vão continuar buscando a isenção. Quanto mais eles puderem se aproveitar do poder do governo, eles vão fazer. Agora, cabe àqueles remanescentes de Deus, os servos de Deus, viverem a sua vida de maneira íntegra, né? Mesmo contra essa maré aí. amém. Professor, eu estava ouvindo o nosso amado Édler ler. Rapaz, o rapaz parece o Cid Moreira lendo. É verdade, O Édler parece o Cid Moreira lendo. é verdade. E eu observei a questão da pessoa se sentir maior do que a outra, né? E essa competitividade que nós vivenciamos desde quando nós nascemos, né? É uma competitividade que você tem que estudar, tem que ir, tem que passar, tu tem que. E dentro do templo também, nas religiões, isso acontece também, né?
A pessoa ela entra e ela não se preocupa muito em entrar nessa questão do dar o conhecimento, do doar a sua vida. Eu me lembro nas orações que eu ouvia, era sempre assim: Senhor, abençoa o ministério. Vê se alguém já ouviu essa oração. Abençoa o ministério, abençoa o meu apóstolo, abençoa o meu bispo, a família do meu pastor, porque ele é o anjo da igreja, o cajado está na mão dele, Senhor, não é fácil. Aí vai descendo. Abençoa o pastor, o evangelista, os diáconos. Eu nunca ouvi, estou sendo sincero, alguém orar pelos novos convertidos. Senhor, abençoa os novos convertidos. E é raro quando alguém ora: Senhor, traga almas para nós, almas. Ou alguém dizer: vamos lá fora buscar alma. Onde eu quero chegar? A pessoa entra no sistema, o professor, e cada graduação, que é o termo militar que se usa, que ela vai galgando, ela vai se enraizando e ficando mais cega dentro da denominação. Não é? Ela chega a auxiliar de trabalho, é aquela festa, chega a presbítero, a diácono, ao pastorado, então, aí é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele faz parte do núcleo duro do sistema. Então, professor, é algo assim muito sério, e em cima do que o João falou, do que o senhor falou agora, eu vejo Jesus sofrendo muito hoje, se ele estivesse fisicamente entre nós. Mas ele está em espírito, e eu creio que, antropopaticamente falando, gostou, professor? Gostei. Antropopaticamente falando, ele continua sofrendo, continua tendo ciúme de nós. E eu gostaria de pedir ao professor que poderia, se pudesse tecer algum comentário em cima do que eu falei, professor, por favor. Porque quando eu saí da Assembleia de Deus, eu era presbítero. Aí me falaram assim: rapaz, tu já vai ser evangelista e pastor, cara. Tu ralou até agora. Olha só, parecia que eu estava nas Casas Bahia, sabe? Sim. Aí, João, tu ralou até agora, cara. Tu já fez faculdade, tu vai a evangelista. Aí eu fui para outra denominação, para Batista. Quando eu também me afastei, o cara falou: pô, tu é pastor, cara. Tu vai sair, tu vai perder esse cargo. Eu falei: Jesus, como é que eu vou ouvir isso? Por favor, professor. Semana passada, lá no seminário, a gente estava estudando exatamente essa questão de liderança cristã. Aí eu passei para eles um material do Frank Viola, intitulado Quem é a tua cobertura? Em que ele faz uma exposição, aí depois tem a refutação das pessoas. Em que sentido? As pessoas vão lá e citam textos bíblicos. Porque Isso. qual foi a tese dele? A tese dele é o encabeçamento de Cristo e que não tem líder na igreja. Que líder é Cristo. E que todos nós somos irmãos, e essa questão da autoridade, tudo, isso é na vida, né? Então não tem ninguém maior do que o outro. Ele foi citando os textos de Jesus sobre isso. Entre vós não será assim. Lá no mundo eles dominam sobre os outros, mas entre vós não será assim. Então ele faz uma exposição explicando e depois ele pega uma refutação, né? Os versos que são apresentados, por exemplo, Hebreus 13, obedecer aos vossos pastores. Eu até estava conversando com o Éder sobre isso. Obedecer aos vossos pastores, tal. Aí ele vai explicando o que significa cada termo daquele na língua grega e as questões da tradução. Beleza. Aí eu passei a dinâmica lá para eles e foi o seguinte: ó, vocês que vão ser pastores aí e tal, eu quero que vocês refutem a refutação dele. Porque foram tentar refutá-lo, ele foi lá e refutou uma refutação. Então agora eu quero que vocês peguem o que ele escreveu e vocês desmanchem, vocês abram o que ele escreveu e vocês refutem dizendo que ele está errado. Aí Contraditório. Aí o que aconteceu?
terminou a aula, eles falaram assim, não está sendo possível fazer isso, não. A gente concorda com o que ele fala ali sobre a questão da liderança. Pois bem, aí o que acontece? Me ligou um pastor, aí ele falou assim, estou precisando do apoio do senhor, tal. Eu falei, pois não, pastor. Ele falou assim, eu queria que você me enviasse um material sobre liderança. Aí eu falei, a gente está aqui estudando até sobre isso. Ah, que bom. Eu falei, tá bom, então eu vou mandar um material de liderança aí para o senhor. Aí mandei esse material aí para ele, sobre liderança. Aí passaram 2 dias, ele me retorna. Ele liga para mim e fala assim, olha, eu li aquele material lá que você mandou, bem interessante. Mas sabe o que eu estava querendo? Eu estava querendo, assim, aquele material, sabe, de liderança mesmo, né? Aí eu fiquei dando uma de bobinha, né? Eu sabia onde ele ia chegar. Aí eu falei assim, mas esse não é esse aí não, pastor? Você vê esse aí, está citando os versículos bíblicos. Ele falou, não, eu vi. Então, assim, é interessante, mas eu quero aquele de liderança para a igreja mesmo. Eu falei, qual que é, pastor? Ele falou assim, não, então aquele que é assim, igual estrutura militar. Eu quero que você me mande uma igual estrutura militar na liderança da igreja, onde tem assim, quem manda em quem. Por exemplo, tem um pastor, e até onde ele manda, aí vem um presbítero, onde que o presbítero pode ir para não influenciar no pastor, o que o diácono pode fazer para que ele não desrespeite a unção que está para o pastor. Eu falei, entendi o que o senhor quer. Eu falei, mas esse aí eu não tenho, pastor, esse aí eu não tenho, não. Eu só trabalho com material com base bíblica. Esse aí o senhor deve procurar a denominação do senhor, né? Aí ele ficou parado assim, dele, mas você não tem? Eu falei, não, se o senhor quiser, tem livros aí, o senhor pode buscar nos grupos de administração eclesiástica, tal, mas eu sugiro o senhor buscar, para não ter nenhum conflito, não na Bíblia, mas buscar o material de liderança da sua denominação, porque lá tem uma regra e o senhor tem que seguir essa regra, que é essa escadinha aí que o Isaías falou. Auxiliar de trabalho. Agora tem outro antes do auxiliar de trabalho, me falaram agora. Tem seria o ajudante do auxiliar de trabalho. Que É o isso? estagiário. Tem. É mesmo? Ele faz um estágio, aí vem o auxiliar de trabalho, aí vem o diácono, aí vem o presbítero, aí vem o presbítero autorizado, aí vem o evangelista, aí vem o evangelista autorizado, aí vem o pastor, aí vem o pastor presidente, pastor de campo, pastor auxiliar, pastor de congregação, pastor de campo, pastor presidente. Aí vem o bispo é o pastor dos pastores. Aí vem um bispo primaz, que é o bispo dos bispos. Aí depois do bispo primaz, criaram o apóstolo. Aí complicou, porque agora o apóstolo é o dono do negócio. Só que tem outros apóstolos, né? Então, é o apóstolo, pai apóstolo. Mas aí também tem outros que são pai apóstolo, que geraram outros apóstolos. Então, criaram o patriarca apóstolo. E o René patriarca Terra apóstolo, Nova. René ele vem Terra da Nova. profeta apóstolo. Mas ele vem da onde? Ele vem de uma mulher, né? Tipo a nossa Maria, né? Que para muitos é a senhora. Então, a mãe do patriarca apóstolo é a matriarca apóstola, porque é a família apostolar. Aí daí já aumentaram. Aí tem mais um que é o patriarca anjo, anjo apóstolo, patriarca anjo apóstolo, porque além de ele ser o dono, ele é o mensageiro, porque usa lá em Apocalipse. Ele é o anjo da igreja, então é o Não ri não, patriarca. João. Não ri não, João. É sério o negócio. Então, assim, como que você vai entender que o evangelho é você ser menor? É você o seu servo, é você servir a um Deus que esse Deus veio servir. Você já imaginou isso? Que escândalo é isso? É a única religião que o seu Deus não é um Deus que ele quer ser servido. É um Deus que ele veio servir. Como é que você vai encaixar esse Deus numa estrutura dessa? Não tem espaço para ele. Obrigado, professor. Depois só posto o livro lá no grupo. Os privilegiados vão poder pegar esse livro do Frank Viola. Por Tá bom. favor. Já fizeram todas as perguntas já? É o Éder o Éder que é o líder. O Éder é hoje que está liderando. Quer Nosso perguntar? Sem perguntar hoje? Que benção. O Éder é o patriarca nosso hoje aqui. Patriarca apóstolo. Falaram alguma coisa sobre imposto de renda aí, hoje? Falaram. Falaram. Perdão, eu estou aqui um pouco chorando, envolvido, né, com o assunto e tal, mas hoje esse assunto se trata de... Acho que tem a ver com dinheiro, não é isso? Não estou perdido não, né? Sim, tem a ver com o dinheiro. Eu já passei por algumas situações como profissionais
Os irmãos que estão aqui que não me conhecem, minha profissão de formação é contabilidade, sou contador há Fala 25 mais anos. alto, Márcio. Fala mais alto. Perdão. É que eu estou sem camisa, eu estou segurando aqui o celular. Fica tranquilo. Então, para os irmãos que não me conhecem, eu sou formado em contabilidade. Há 25 anos eu sou habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade. E essa profissão, muitas das vezes, eu passei por algumas situações difíceis, né? Mas a maioria das vezes, depois com a maturidade dessas situações, eu sempre ouvi uma voz que tem a ver com um dos versículos que eu me seguro muito. E sempre eu creio que é o Espírito Santo soprando no meu ouvido, você achou um tesouro escondido. Todas as vezes que vinha uma situação difícil, essa voz ficava muito forte. Você achou um tesouro escondido. Como é que é, Márcio? Mais alto. Todas as vezes que eu passava por situações difíceis na minha profissão, eu sempre conseguia ouvir uma voz que você achou um tesouro escondido. Porque hoje nós sabemos que na estrutura de um mundo caído, o dinheiro em si, né, se tornou Deus das pessoas. Então, é um tema extremamente muito difícil, até para nós que já nascemos novamente. Difícil não em 100%, mas às vezes pode causar um desequilíbrio por você tomar atitudes que afetam sua família. Mas eu sempre consegui ouvir essa voz em algumas decisões que eu tinha achado um tesouro escondido. E quando eu tomava essas decisões, eu já sabia que vinha sofrimento e perda em prol do tesouro. E hoje, eu posso te dizer que quem é empresário hoje, ou alguém de renome, o dinheiro pode se tornar uma dificuldade tremenda, porque no Brasil, no nosso país, né, ou em outros, acho que no mundo em si, quando trata-se de dinheiro e de opções e escolhas que afetam o caráter, né, você tem que relembrar da palavra e novamente, quando acontece comigo, eu sempre me relembro do texto, você achou um tesouro escondido. É como se o texto estivesse falando para mim, ó, se prepara, vai vir sofrimento e dificuldade, mas em prol da eternidade. Amém. Eu Glória a acho Deus. que tem coisas que a gente passa por ter descoberto esse tesouro escondido. Aliás, nós não, né? Fomos achados por ele, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, mesmo nós ainda sendo seus inimigos, porque a graça superou, né? Então, o que eu tenho de falar nesse assunto de todos esses temas em relação que envolve a igreja, igreja no sentido de o mundo religioso não entende que tesouro é esse. E não entende que a eternidade é muito maior que tudo que você possa obter de bem. E quando você fala comparação de no inferno, perdão, no céu não tem pobre. Eu vi isso dias da semana. Você estava fazendo uma comparação com a terra, com o céu. Então, todos os valores totalmente de um reino que não está no seu original, com um reino totalmente 100% original e eterno. Não tem comparação. Então, quando eu vejo alguém fazendo essa contradição de prosperidade aqui na Terra, se comparando aquilo que é no céu, é incomparável, irmão. Eu, particularmente, entendo que é incomparável. Então, é um assunto muito difícil, principalmente eu que tenho que fazer, né, escolhas porque me afetam muito essa parte financeira. Principalmente de Márcio, pessoas que caminham comigo. Amém? Márcio, se eu Oi. pudesse te perguntar, você que tem essa experiência na área da contabilidade,
esses sistemas religiosos, Assembleia, Batista, Nova Vida, Deus é Amor, etc., em a porcentagem assim, você, nessa tua caminhada na área contábil, você já foi tesoureiro, como eu também já fui vice-tesoureiro. Você já viu alguma igreja, algum sistema religioso, campo, ministério, que cumpre todos os requisitos que a lei manda? Sim ou não? Foguete do Silvio Santos. Não. É Todos eles impossível. pulam, todos É eles pulam. impossível. Vou te dizer uma coisa. É impossível para ele seguir. É, Eu posso afirmar com experiência, com testemunho, com visto, muita coisa. É impossível de um sistema religioso seguir as normas e leis do nosso país e não viver em benefício próprio. Eles nunca vão pensar no próximo. Eles pode ter começado bem, mas infelizmente se perderam. Posso dar totalidade? Eu não arrisco totalidade, não, mas é um percentual muito grande, irmão, de instituições religiosas, CNPJs, investirem 100% daquilo que é arrecadado dos irmãos, com a fidelidade, com amor, né, e com carinho, independente de entender ou não de dízimo e oferta, mal administrado. Né? Então, quando você tem homens que estão à frente de CNPJs que se diz donos da igreja, é impossível eles seguir essa norma. amém. É impossível, irmão. Édler, Não. obrigado, Márcio. Oi. Édler, eu posso comentar algo aqui para os irmãos? Hoje, vai concluir, Márcio? Concluiu? Concluí. Hoje eu participo de um grupo, amados irmãos, de amigos meus da infância. Tem dois que são cristãos e um não é cristão e tal. Um não cristão botou lá uma contribuição para uma igreja, lá onde eu nasci, em Belfor Roxo, Arnaldo, uma igreja, aniversário do grupo de varões, professor Wilton. Aí o cara botou uma quantidade ínfima de carne, material para churrasco, e colocou 1.000 números para vender, cada número R$ 20 ou R$ 30, um lance assim. Aí um rapaz que não é cristão, que é amigo de um rapaz dessa igreja, um diácono, falou: aí do grupo, vamos participar, vamos abençoar lá. Vamos abençoar lá o fulano. Ele é nosso amigo, jogou bola com a gente. 1.000 números aí, ó. O Pix dele é esse aqui. Aí veio logo para mim, professor. Aí, Isaías, abençoa aí, que é obra de Deus. Aí eu virei e falei assim: poxa, o dinheiro dos dízimos e das ofertas tem que ser utilizado para isso. Só que nós sabemos que não acontece isso, né, professor? A irmã Mariazinha abre o bazar, o irmão Arnaldo leva o empadão, o irmão Marcelo leva o refrigerante, o irmão Hilton leva o doce, e o dinheiro da igreja fica lá, para outras benesses. Aí eu não comentei no grupo, mas o que acontece com essa igreja distinta? Um amigo meu, que é afastado, quis dar um valor para a igreja. Ele comentou comigo: poxa, Isaías, quando eu botei o CNPJ da igreja, que é o Pix, o número que apareceu é o Pix do pastor. É o Pix do pastor, Hilton. Cai na conta do pastor. Aí eu falei: Jesus, não falei lá no grupo, mas eu falei: quer dizer, então, para concluir, o negócio está complicado. Está complicado. Obrigado, Édler. Amém, glória a Deus. Eu também. Deixa eu fazer um comentário. Pode fazer. Perdão. Irmãos, eu estou falando para pessoas maduras na fé, não estou? Amém. Bem. Aqui não tem, na minha visão, né? Márcio, você viajou.
Se eu estou falando para pessoas maduras na fé, eu tenho 25 anos de experiência contábil, eu tenho 48 anos de idade, já vi muita coisa e hoje eu estou numa função administrativa porque eu não consigo exercer o meu cargo como contador. Estou ganhando 3 vezes menos do meu salário de contador, porque eu decidi não me envolver mais em situações que mexam com a minha eternidade. Porque eu achei um tesouro escondido. Amém. Amém. Um comentário que eu ia fazer é o seguinte. Eu acho que é um comentário válido que eu acho que tem muita gente passando por essa mesma situação. Quando a gente sai da bolha, sai dessa bolha religiosa, é muito difícil a gente continuar convivendo no meio desse sistema, porque esse sistema é uma máquina de moer gente. Essa é a grande verdade, né? É um sistema onde não é priorizado pessoas e sim cargos, é um sistema onde não é priorizado vidas e sim cargos eclesiásticos. E aí a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como a gente consegue não ter mais essa mentalidade e ao mesmo tempo está convivendo em um ambiente onde pessoas ainda não tiveram esse esclarecimento vindo do Espírito Santo? Não é por arrogância, Deus sabe que não, mas é por piedade até, é por compaixão, sabe? Porque às vezes são até pessoas que são tementes a Deus, pessoas que têm uma fé sincera, mas a ignorância, ela é maior do que a fé sincera, né? E às vezes a pessoa ela não consegue. Claro que muitas pessoas é por safadeza mesmo, né? A gente vê aí nas redes sociais e tal que muitos é por mau caratismo mesmo, tem muitos falsos profetas, mas tem uns que são até profetas que são verdadeiros, pessoas que têm uma fé sincera em Cristo, mas que foram consumidas, foram doutrinadas por esse sistema. Como que a gente lida com esse tipo de pessoa? Será que não tem solução mesmo? Será que essas pessoas elas vão morrer assim e não tem jeito delas mudarem a visão delas? Ou será que como que a gente lida com essa questão da gente ter uma mentalidade tão diferente e mesmo assim tá introduzido nesse meio tão com um sistema tão corrompido? É essa a minha pergunta. Uhum. É uma realidade que muita gente vive e entra em crise. Você não é o primeiro e eu creio que você não vai ser o último a ficar com essa crise. Todo mundo passa por essa crise. Eu superei essa crise quando eu entendi que a religião evangélica ela é alvo do evangelho. Isso não quer dizer que não existam pessoas salvas lá, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que eles precisam do evangelho. Então, antigamente você falava assim, a pessoa ela é evangélica. O que vinha na sua mente? Ela é uma pessoa salva. Então, ela já sabe do evangelho. Então, isso aí hoje já caiu por terra. Você vê que tem várias pessoas que falam que o triste época em que os evangélicos precisam ser evangelizados. Então é verdade, você deve levar o evangelho, porque essas pessoas elas estão vivendo um ambiente religioso e que elas acham que elas servem a Deus. Mas Deus abençoa, Deus faz tal coisa, faz. Deus, ele manda sol sobre justos e injustos. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Se ele fosse só mandar coisas boas só para quem fosse correto, ninguém estaria recebendo nada de Deus. Deus é misericordioso. Então, Éder, tem muita gente mesmo que gosta disso aí, tem muita gente que não rompe porque é conveniente, né? Eu citar aqui, eu tenho vários exemplos de pessoas aí que tem aqueles que têm a ideia do evangelho, mas ele não rompe porque é conveniente. Eu tenho um amigo que ele ganha um salário pastoral de 10 mil por mês. E ele não vai romper, ele fala assim, eu tenho família para sustentar. Então eu sei que muita coisa lá é errada. Aí se você chegar e falar assim, então você não confia em Deus, porque é Deus que vai te sustentar, ele vai falar assim para você, mas é fácil você falar isso, mas eu tenho família, então.
Lá tem pessoas que já têm abertura do evangelho, mas é conveniente. Tem pessoas que dão a desculpa dos filhos, falam, se eu for romper e congregar com os irmãos que pensam dessa forma do evangelho, e a minha filha já está lá, tem a turminha dela, então ele vê ali como um encontro social, né? Então tem a família, a pessoa fala, e minha família? É um encontro social, é igual um clube. Eu vou lá no clube porque eu tenho os amigos do meu filho. Então, Éder, ouvindo os irmãos assim mais experientes, que eu ouvi quando eu tive esse conflito também, o que eu imaginava? Eu vou ficar porque lá eu vou bradar, eu vou pregar e vou ser um reformador, vou levar muita gente para o conhecimento. Todos eles falavam assim, meu filho, vai chegar uma hora que você vai ver que não dá. Não dá. Mas, já que você lá pode ensinar, você pode falar, fala. E é verdade, chega uma hora que não dá mais, porque é que você usou uma expressão muito legal. O sistema ele é uma máquina de moer pessoas. Então não tem abertura para o espírito ali. Tem pessoas ali que são pessoas do espírito, mas não tem abertura. E se você for conversar com essas pessoas, se elas forem sinceras, elas vão mostrar para vocês que ela não está vivendo a plenitude da vida. Porque em qualquer encabeçamento humano, esse desenvolver do espírito, esse fluxo do espírito, ele para, ele acaba, ele vai parando, chega num teto ali. Por quê? Tem um encabeçamento humano, não tem liberdade para você fazer o que o espírito faz. Na própria, se você pegar na própria Bíblia, lá em Apocalipse, naquelas 7 igrejas da Ásia Menor, tinha uma lá no capítulo 3, que é falado que ela tinha nome de que vive, mas estava morta, naquela época. Então você imagina hoje, com tudo isso aí que nós estamos vendo. Então é isso, eles serem o alvo do evangelho, você evangelizar com amor. Mas o problema dele é que ele acha que ele já é salvo, que ele tem o evangelho, né? Mas a maior evidência é a sua vida, é o entendimento que você tem de Cristo. Tem pessoas ali que estão na infantilidade espiritual, não adianta você chegar e já querer, já passar tudo de uma vez, falar, olha, o evangelho é isso, isso, isso. Ele está aí é um bebê em Cristo ainda. Então é isso, é você conhecer cada pessoa, se relacionar e lançar a semente, deixar o Espírito Santo conduzir. Agora, a estrutura em si, eu não conheço nenhuma até hoje. Se alguém me mostrar, eu até vou lá, vou pesquisar, tal. Mas até hoje eu não vi nenhuma estrutura que melhorou, nenhuma, nenhuma. Você fala assim, lá tem uma estrutura toda rígida, forte, eles mudaram a estrutura e eles vivem numa dimensão do Espírito. Porque é incoerente, é impossível biblicamente eles estarem saudáveis. Porque vai chegar no momento que vai cair numa situação dessa que no Isaías falou, é um cara que manda, é alguém ali que está caminhando com aquela estrutura, está moendo gente ali. Tem que ser conforme aquele grupo falou ou conforme uma pessoa fala. Então, todos têm liberdade para falar no Espírito? Todos participam? Não é. Então, assim, eu não conheço até hoje nenhuma estrutura. Eu conheço gente que saiu da estrutura, como aquele Francis Chan, que pastoreava lá 1.000 pessoas, lá, dezenas de milhares de pessoas, que falou, isso aí não é a realidade do evangelho. Evangelho é relacionamento, evangelho é viver Cristo, e aí ele vai se reunir com os grupos pequenos. Porque nenhuma igreja desse sistema aí, como você bem disse, nenhuma delas você vê que tem essa liberdade, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pode ter lá o pastor que fala, não, aqui a gente ouve todo mundo, uma hora vai ter alguém que vai bater o martelo e vai falar assim, a regra aqui é essa. Essa é a realidade. O Éder, Oi. vai continuar, fazer alguma conclusão com o professor? Pode fazer, que eu tinha uma pergunta. Não. Eu ia falar só que é muito triste, né? Isso é muito triste, assim, porque realmente é uma coisa que a gente não consegue ver uma solução, a gente não consegue encontrar, assim, porque são pessoas que já estão já com a mente cauterizada mesmo, sabe? É muito triste. Pode falar, Isaías, pode falar, era só isso que eu queria falar. Hoje eu estava ouvindo, eu considero um profeta, né? Esses caras que fazem as pessoas da igreja mandam um e-mail para eles, documento, aí eles divulgam na internet, né? As podridões da igreja. Eu me lembro que em 2010 eu fui em Belo Horizonte e eu fui na Assembleia de Deus Central ali em Belo Horizonte, que a igreja ela tinha
Pasmem, meus senhores e senhoras, a igreja tinha um shopping, Wilton. Sabe o que é isso? Uma igreja tem um shopping ligado à igreja, cara. Eu fiquei impressionado com a estrutura da igreja. Eu conheci o pastor presidente da igreja, tomei café com ele. Eu fiquei, agora está uma confusão lá, porque ele tem uma igreja em Miami, aí só falam em milhões de dólares, sabe? Como alguém vai largar um sistema desse? É complicado demais. Uma pergunta para o professor. Professor, a pessoa ela vive uma vida atribulada, briga com a mulher, é alcoólatra, fuma, é adúltero. Aí ela vai na igreja e ela conhece Jesus. Lá ela encontra um ambiente tranquilo, agradável, que ela chega lá, ela sente uma paz. Essa pessoa, ela pode ainda não ter conhecido Cristo, não pode? Ela pode amar aquele ambiente, como uma vez que eu falei aqui do pedreiro, né? Ou o cara que nunca usou um terno e ele nunca foi bem aceito no meio dele. Essa pessoa, ela nunca vai entender essa questão do tesouro, ela nunca vai entender que ela recebeu um tesouro. Eu estou certo ou estou errado, professor? O sentir-se bem é muito relativo, né, Zé? Eu posso me sentir bem em vários ambientes sem ter nenhuma relação com Cristo, né? Eu posso chegar num ambiente desse. Você quer ver um ambiente onde você vai se sentir muito bem, tenho certeza? Se você for lá, qualquer pessoa for lá, você vai assistir lá uma palestra na Federação Espírita, no Kardecismo. Você vai lá, você vai ser bem recebido, você vai tomar uma água fluidificada, vai receber um passe ali. Não é aquele passe com barulho, não. Você vai estar numa salinha, com a luz ali apagada, uma luzinha só acesa ali em cima, uma luz vermelha, e a pessoa vai fazer uma vibração, você vai sair dali calminho, calminho, calminho. Então, essa questão do sentimento, né, ela é muito relativa. Tem gente que se sente bem em vários ambientes. E essa é uma questão que você falou que é importante. Por quê? Ela fala assim, eu gosto de ir lá porque eu me sinto bem. Mas você fala assim, mas e a sua vida fora dali? Por que você se sente bem num ambiente onde você deveria estar constrangido em função da vida que você leva? Aí a gente começa a entender. Quem é que não quer ouvir uma mensagem que, olha, a partir de agora vai dar tudo certo na sua vida, o seu negócio vai prosperar, a sua família vai crescer, você vai ser curado. Quem que não quer Coisa ouvir? própria. Exato. É aquela questão que a gente fala, é o mesmo desejo da pessoa que nem se interessa por Deus. Chega assim para uma pessoa e fala, qual que é o seu sonho? Ela vai falar tudo isso aí. Aí você fala, ela vai num ambiente onde ela está se sentindo agradável. Tá lá, ela está sendo bem recebida, tal. Mas e aí, e a vida dela, como é que é? As pessoas se sentiam bem ao lado de Jesus? Você tem que perguntar isso. Mas as pessoas que iam falar com Jesus, você pode ver que quando não batia o pensamento delas com Jesus, elas deixavam Jesus. Jesus chegava e respondia a realidade para essas pessoas, elas abandonavam Jesus. Jesus não chegava e falava, não, peraí, veja bem, acho que eu me enganei aqui, peraí, fica mais um pouco, fica aqui com a gente. Jesus não tinha isso. Ele é na verdade. Ele tinha amor, mas era na verdade. Então, como é que pode um camarada lá chegar e... Chegou em Jesus, Jesus falou assim, a palavra de Deus fala que Jesus o amou e ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. Jesus não foi lá afagar ele, não. Aí Jesus olha assim e fala, quão é difícil, né? Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ele não chegou e falou assim, não, manda chamar de novo lá. Não fez isso, não. Isso é a gente que faz, a gente que rebaixa a mensagem, sabe por quê? É o início do estudo. A gente não entende que isso é um tesouro, né? A gente oferece para as pessoas, comunica, mas a gente está quase que falando que, ó, eu estou te dando uma coisa que é ruim, você que é o bom, né? Por Como favor, se fosse a aceita. banana podre, como se fosse a banana podre na feira. Por favor, é só essa bananinha que eu tenho, mas aceita, que é de coração. Promoção, Então, promoção. promoção.
Não é um tesouro que a gente está oferecendo. O professor, Sim, Ederlei. tem uma pergunta aqui no chat do nosso querido irmão Marcelo. Ele Sim. falou assim: eu tenho uma tristeza que peço a Jesus que me sustente e tire do meu coração, caso acho que não seja da vontade dele. Ele tá mostrando o caminho correto, né? A nossa tristeza, ela é resolvida. Aí nós temos que pedir essa orientação do Senhor. Ele está fazendo certo, ele está orando, ele está buscando ao Senhor. Eu tenho certeza que nessa perseverança dele, o Senhor vai esclarecer aonde que está o motivo dessa tristeza, aonde que Deus ainda não está alcançando no coração dele isso, né? Tem aqui, Então, Will, tem a complementação dessa pergunta. sim, Por que ele está com essa tristeza no coração? sim. Eu fui apoio de um tesoureiro da Assembleia de Deus. É complicado. É o que eu falo para vocês. Por que que tem essa frustração? É porque a gente enxerga assim, é um irmão na fé, deveria ser alguém que é correto, tal, tal, tal. Quando a gente tirar o foco dessas pessoas e enxergar, falar, nossa, essa pessoa também é um alvo do evangelho, assim como eu sou, e aí acabou, não tem. Quando estiver focando que não, lá não era para acontecer isso, tal, aqui naquele ambiente, fala de Jesus, a gente vai ficar frustrado com as pessoas. Hoje teve uma publicação aí essa questão de Daniel Alves, tal, né? Aí o irmão chegou para a gente e falou assim, eu me frustrei tanto com o Neymar. Aí eu falei assim, mas qual que é a novidade disso? Só tem uma pessoa nesse mundo que não vai te causar frustração, meu irmão. O resto é ser humano. Então, assim, é que a gente deposita esperança e confiança naquilo que Jesus não mandou a gente fazer. É por isso que a gente sai frustrado. Quando a gente entende a realidade, não. Pode acontecer o que for. Você fala assim, ó, eu tô em Jesus, eu sei que o ser humano é falho, e se ele caiu, eu vou lá ajudar. Agora, mas ele roubou muito. Jesus, ele andou com um homem lá que fez isso também, que tinha interesse assim, que era o Judas. Você já imaginou se o Pedro falasse, Judas estava aqui com a gente, não vou mais servir a Jesus não, vou ficar triste porque o Judas queria roubar a gente. Não. Infelizmente, tem essas pessoas. Não cabe a gente fazer a separação do joio e do trigo. O que a gente tem que fazer é seguir a Jesus, levar alegria para as pessoas, vida e abundância. E agora, no meio do caminho, vai ter. Paulo mesmo fala, fulano me abandonou, amou o presente século. E Paulo parava por causa disso, ele ficava triste. Não. Ele orava pela pessoa e ia embora. É seguir a vida. É. Amém. Eu acredito que tenha também mais pessoas que nasceram de novo com esse mesmo pensamento, tendo uma atividade que mexe com essas coisas como eu mexo. Estou dizendo que eu Sim. não sou o único não, tá, irmãos? Eu sei que tem mais pessoas. E quando arde no meu coração o desejo de ser um concursado do Tribunal de Contas, é para mostrar que, de repente, por mais que vão me perseguir, vão querer me matar, mas eu vou ter uma oportunidade de mostrar que há um outro caminho, na minha visão. Sim. Porque tem mais pessoas, irmãos, escondidas. Eu acredito nisso. Eu não sou o único. Eu sei que tem muito mais pessoas escondidas que também não conseguiram exercer e não conseguem chegar lá, porque eram para ser pessoas totalmente procuradas, porque são valores do reino que eu busco. Amém. Amém. Acho que o pastor Wilton, acho que ele caiu aí. A conexão dele. Oi, voltou. Voltou, está na área. Eu ouvi o que o Márcio falou, é isso, o diferencial é esse mesmo, é como o texto coloca. Aonde a gente estiver, a gente fazer o evangelho brilhar. Seja em qualquer área, na profissão, se a pessoa ela tem uma dedicação exclusiva aí, vamos chamar assim, né, para a obra de Deus, se ela trabalha com futebol, se ela trabalha com contabilidade, se ela trabalha com informática, se ela trabalha
como gari, se é um empresário, é onde a gente estiver. A gente vai ter esses mesmos desafios, cada um na sua área, né? O Márcio, ele lida direto com essa questão aí, porque é uma coisa muito evidente, né? Mas todas as profissões aí você vê que tem a sua tentação, tem coisa que às vezes que não é o dinheiro, tem pessoas que mentem para garantir uma função de confiança. Então, assim, é um desafio que cada um aqui tem, aonde que o Senhor nos colocou. Então, nós devemos brilhar onde que o Senhor nos colocou. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário a fazer? Posso fazer um comentário aqui? Amém, amém. Possível? Sim, sim, Deixa eu pode fazer. falar então um negócio aqui. Os dois comentários foram lidos um pouco atrasados, né? O que acontece? O primeiro comentário foi. Se bem que a colocação que o outro deu bateu certinho aí, mas o primeiro comentário foi a questão da gente ter um contentamento em Cristo, né? Do que Deus quer pra gente. Como eu estava comentando com um rapaz, um conhecido meu, sobre a questão de família e tal, né? Ele falou, Marcelo, mas Paulo também não teve família e era contente em Cristo e tal. Eu tomei esse tapa, né? E é uma coisa que eu peço sempre a Deus, assim, se não for da vontade dele, se não é a vontade dele que eu siga com os meus planos, né? Que ele tire do meu coração essa questão aí de família. E a outra questão foi que eu falei que eu fui apoio de um tesoureiro da Assembleia de Deus. Faz muitos anos isso, era moleque ainda, né? Eu era apoio de um tesoureiro da Assembleia de Deus aqui Central de Santo da Serra. E era complicado, porque eu claramente, né? É que, graças a Deus, eu, mesmo não tendo pouco entendimento, eu sabia, né, que meu foco era Cristo, né? Mesmo tendo pouco entendimento, mas naquela época já podia ter me escandalizado, porque eu via praticamente uma pirâmide, né? Que os irmãos pequenininhos ali doavam o dízimo para o pastor ter o salário alto dele. Praticamente era uma pirâmide. Você via ali claramente isso, né? E era chato, porque você vê aquilo ali e você pensa, pô, os irmãos ali com pouco recurso não consegue uma cesta básica e o pastor presidente ganhando um salário de 10, 15 salários mínimos para a época, né? Aí a minha colocação foi essa daí, que o irmão falou que era contador, né? Aí imediatamente eu botei o comentário lá, que eu já fui apoio de um tesoureiro e eu sei o que que é, né? Eu sabia que certas coisas você vê e não pode falar muito, né? Entenderam, irmão? Essa questão aí, alguém escutou? Sim, sim, sim. Vocês escutaram? Então, vai Escuta. mais essa explicação aí. E só um adendo aí a questão da funcionalidade com o evangelho, né? E realmente, o que o Wilton falou bate com umas questões que eu já tinha no meu coração. Por que que eu lido com informática há tantos anos e no lucro, e colegas meus aí que dá golpe na cara de pau nos clientes, né? E consegue lucrar, comprar moto nova, ter casa boa, né? Se não própria alugada, e eu sempre passando um aperto. Mas é que negócio, meu irmão. Eu pego o computador para consertar e eu não tenho coragem de cobrar só porque o cara me apareceu com uma BMW, eu não tenho coragem de cobrar dele o diferencial do rapaz que não tem a condição. Meu valor é aquele ali. Aí me chamam de otário, o pessoal me chama de otário, de idiota, de boboca, né? Que eu tenho que cobrar alto mesmo, não sei o que e tal, né? Eu não tenho coragem. Então, por exemplo, uma pessoa ali que eu sei que ganhou o computador. Ah, é um. Vou botar aí discrepante com Apple. Ah, mas, pô, eu sei que ele ganhou o notebook. Ele não comprou, ele ganhou. E às vezes nem tem condições de consertar aquele notebook, né? E eu vou lá e cobro o valor da manutenção dele base, que é aquilo ali que está sendo feito realmente, né? E uma pessoa que apareceu com a BMW lá, com um Dell, o valor vai ser o mesmo. Mas tem gente não, tem gente que infelizmente cobra alto, né? Não quer nem saber. Ah, o cara tem Apple e tem que estar com dinheiro. Não é assim, né? Às vezes o cara ganhou o negócio, eu tenho essa consciência. E muitas das vezes eu já chorei mesmo assim, irmãos, porque
eu ficava assim, gente, por que as coisas comigo não dá certo e com um rapaz ali que tá agindo tudo errado e dá certo, mano. E comigo não dá. Eu fico assim numa pinima do. Fico assim nesse argumentativo do coração, mas aí eu lembro que é a nossa funcionalidade em Cristo que conta. E não a funcionalidade, vamos dizer assim, entre aspas, mundana, né? Então, assim, só dando adendo a essa questão de funcionalidade, como eu falou, se você tem uma funcionalidade na informática, vai lá e faz, né? Entendeu, irmão? Agradeço aí a oportunidade. Legal. É como o Márcio falou, né, Marcelo? Em função de Cristo, você passa isso. É a cruz que a gente carrega, não tem jeito. E nas profissões também. Chegar, não é só na igreja que acontece essas coisas, nas profissões. Falar, se eu for seguir aqui um caminho fora do evangelho, eu vou lucrar muito. Mas não é o caminho da cruz. Então, por causa de Cristo, você acaba tendo esse prejuízo. Mas é aquilo lá. É onde você quer chegar, né? O seu galardão verdadeiro, não é aqui. Eu Então, tenho é usado isso uma mesmo. frase de professor. Uhum. Depois daquela irmã de Marajó que cantou aquele louvor, ela postou uma mensagem, né? Começaram a perseguir. Eu Sim. tenho usado uma frase muito no final da mensagem dela. Obrigado por vocês me fazerem viver o evangelho. Todas as vezes que eu estou passando por muita dificuldade, eu me lembro dessa frase dessa irmã que ela escreveu. Obrigado por Qual, vocês me qual fazerem frase? viver o evangelho. Obrigado. Obrigado por vocês me fazerem viver o evangelho. Aham. E começaram a perseguir aquilo que Deus tinha dado para ela, e ela explicou, né, num texto, dizendo foi muito tempo, ela chorando, Deus deu aquele louvor para ela, mas no finalzinho de tudo ela colocou assim, eu tenho até um post, até tirei foto desse post, posso até encaminhar para os irmãos no grupo. Obrigado por vocês me fazerem viver o evangelho. Quer dizer, aquilo tudo se converteu para ela cada vez mais entender que ela achou que É. É isso aí. Já são 10h30. Sim. Pode encerrar, irmãos aí. Orar, passar o Pix Podemos, do nosso professor querido. podemos, Em nome de podemos. Jesus. Foi benção, Marcelo. O Pix, nosso professor, para você que se sentir no coração de abençoar o nosso professor, o Pix é 2857 5339850. 2857 533 9850. Professor Wilton Chini. É o CPF do nosso professor. Tá bom? Posso terminar, posso terminar, Éder? Pode Tá bom, sim, então. Zé. Então, eu Amém. gostaria de agradecer ao Éder. Essa aula foi muito dura. Essa aula foi muito dura. E aprendemos que nós temos que valorizar esse tesouro. Valorizar esse tesouro. O resumo de tudo é valorizar esse tesouro. Agradeço a vida do Arnaldo, do Pimenta do Reino, da irmã Jaciara, da irmã Jacira, querida. O irmão Noel ficou quietinho hoje, escondidinho lá. Irmão Éder, irmão Marcelo e todos aí que entraram e saíram, caíram, não conseguiram permanecer. Tá bom? Beijo no coração de todos. Vamos orar para terminar. Eu queria pedir ao nosso professor que agradecesse a Deus, professor, por esse encontro, por gentileza. Amém. Pai O amado, irmão, Pai. o irmão, o irmão Mendes pediu aí para orar por uns amigos deles, os irmãos dele que estão adoentados aí. Amém. Sim. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse encontro que nós tivemos aqui nessa noite, por essa abertura da Tua palavra, do Teu Evangelho. Esses assuntos que foram tratados aqui, Senhor, diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse compartilhar. Obrigado. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, as lutas, as dificuldades,
o esforço de cada um aqui, Senhor, buscando Jesus. o Evangelho, tentando viver, Senhor, uma vida para agradar ao Senhor. Nós somos Jesus. vários, nós somos fracos, nós dependemos do Senhor para tudo. É como o Senhor mesmo ensinou, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É só o Senhor que realiza na nossa vida. Esses nomes que foram apresentados aí pelo Marcelo, a preocupação dele aí com esses irmãos, com essa família, e ele também pedindo oração em todos os irmãos aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe nessa noite e dispense aqui, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Esse comunicado, Senhor, dessas chuvas aqui no Rio de Janeiro. Guarda as famílias, Senhor. Guarda as pessoas que são desprotegidas. Livra, Senhor, essas pessoas de acidentes. Senhor Jesus. O próprio governador que colocou, Senhor, essa questão do alerta, que as pessoas elas procurem evitar, Senhor, ir em locais perigosos nessa chuva. Dá sabedoria, Senhor, por o teu povo. Senhor, revela a pessoa de Cristo cada vez mais no nosso coração. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Pai. Derrama a tua graça nessa noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. Quinta-feira, convidem pessoas aí, Arnaldo. Convida aquele pastor, Arnaldo. Sim. Dia 30 nós estaremos lá, hein? Se Deus quiser. Não estou te ouvindo, não, Arnaldo. Não estou te ouvindo, não. Vai ter lanche